Sabadão é dia do quê? Hã? Não sei. Sabadão é dia de Thiago Responde, papai. E nós tá como já é tradição aqui no Sabadão, é o editor que mostra pra nós como nós tá. Coloca aí na tela, editor, como é que nós estamos nesse sábado. Eu tô me sentindo adorável. Como sempre, feliz da vida, não é mesmo? E eu estou feliz porque eu vou responder perguntas que eu recebi lá do Instagram. A propósito, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve nesse canal e também siga a gente lá no Instagram. Eu vou te falar, eu amo esse canal do YouTube, amo. A gente tá aí com quase 120 mil inscritos nesse momento, é uma alegria, é um prazer, mas olha, nada se compara com a interação que a gente tem no Instagram, porque lá as coisas são mais rápidas, lá eu posto stories, respondo caixinha, enfim. Então se você quiser falar comigo diretamente, vem lá pro Instagram, tá bem? Então vamos lá. Primeira pergunta da Bruna Nunes. Ela pergunta assim, ó, o que é flutuação suja? É quando você vai flutuar no rio Tietê. Nossa. Bom, brincadeiras à parte, eu penso que o que ela está perguntando pra gente está relacionado com a nossa política cambial. Que aqui a gente tem uma política cambial chamada de flutuante suja. Por que ela é flutuante suja, Bruna? Porque é o seguinte, ela é flutuante porque o preço do dólar, esse dólar aí que tá alto pra caramba, ele se dá de acordo com as flutuações de mercado, de acordo com o que o mercado precifica. Então, por isso é uma política flutuante. Mas acontece que o Banco Central ele tem poder para intervir neste mercado. Então, quando o dólar está subindo muito pela flutuação, o que o Banco Central faz? Ele entra no mercado para dar uma contida nessa elevação. Então, ele interfere na flutuação. Por isso que a gente diz que é flutuação suja. Porque, apesar de ser uma política flutuante, ou seja, o preço se comportar de acordo com as regras de mercado, existe uma interferência do Banco Central nesse processo. Tá bem, Bruna? Espero que você tenha aprendido e rido da minha piada sem graça. Mas vamos lá. Depois vem a Vi Fragoso. Diz um pouquinho sobre VGBL, por favor. VGBL é um tipo de previdência complementar aberta, que na verdade a característica dele não é nem de investimento. Aliás, fica a dica para você que está aqui me assistindo e pretende fazer provas de certificação, lembra que para efeitos de certificação, para efeitos de conteúdo, o VGBL ele não é um investimento, tá? Ele é um seguro de vida com cobertura em vida, essa é a principal característica dele. Por isso que chama VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, tá? Então é importante que se entenda. É claro que na prática muita gente acaba utilizando ele como investimento, mas o fato é que ele não é um produto destinado a isso. Ele é um produto para trazer essa proteção em vida, trazer um complemento à aposentadoria. Então, para a gente falar de VGBL, a gente precisa entender como é que funciona a Previdência Oficial. Nós contribuímos mensalmente para o INSS, né, para quem é trabalhador na iniciativa privada. E essa nossa contribuição, o dinheiro que a gente deposita hoje, ele está sendo hoje utilizado para pagar quem recebe. Então, a nossa força de trabalho de hoje é a força de trabalho que remunera os aposentados. Assim como os aposentados e os inativos, né, de hoje, a força de trabalho deles no passado alimentava quem estava inativo naquela época. E assim como a força de trabalho futura vai pagar a nossa aposentadoria, ao menos em tese. Por que eu digo ao menos em tese? Porque as finanças do INSS, elas estão cada dia que passa mais desafiadoras. Então a gente teve uma reforma da Previdência aqui em 2019 e com certeza aí na próxima década nós teremos uma nova discussão por uma nova reforma do INSS, porque da maneira como ele é configurado, ele gera aí alguns impasses. Por quê? Porque a nossa pirâmide demográfica está mudando. O que isso significa? Significa que há 40 anos atrás nós tínhamos muitas pessoas na base trabalhando e poucas pessoas recebendo. Por quê? Porque as famílias tinham mais filhos e porque a expectativa de vida era menor. Agora nós temos um pouco de pessoa trabalhando e mais pessoas recebendo. Por quê? Porque as famílias têm menos filho e a expectativa de vida é maior. E no futuro, o que se espera é que essa pirâmide inverta.
que tenha muito mais pessoas recebendo do que menos pessoas trabalhando, tá? Por quê? Porque cada vez que passa nós temos menos filhos e cada vez que passa a nossa expectativa de vida é maior. Então, à medida que o Brasil se torna um país velho, o desafio com a previdência social é ainda maior. E o que isso tudo tem a ver com a pergunta da Davi Fragoso? Tem a ver que a gente tem um sistema de previdência complementar a esse INSS, que é um sistema onde você vai colocando dinheiro, esse dinheiro vai rendendo, para que você receba-o quando da sua aposentadoria. Essa é a premissa do produto. É um produto feito para complementar a aposentadoria oficial, tá bom? E aí o lance é, muitas pessoas acabam utilizando também de outras formas, e não tem nada de errado aqui. Mas esse é o objetivo do produto, complementar a aposentadoria oficial. E aí nós teríamos de falar de taxa de carregamento, teríamos de falar de tributação, sobre as formas de pagamento, ou seja, de benefício. E aí eu tenho uma playlist aqui no nosso canal que explica tudo sobre previdência complementar. Eu quero convidar você a assistir essa playlist se você quiser mesmo entender sobre previdência. Eu vou deixar o card aqui em cima, neste lado aqui, ó. Beleza? Assiste lá que você vai entender tudo, mas eu falei um pouquinho. Depois vem a pergunta do Pierre Araújo, Pierre_Araújo. Por que CRI e CRA não tem FGC? É simples, tá? Porque CRI e CRA são títulos emitidos por companhias securitizadoras. E o FGC é um fundo que dá cobertura contra o risco de crédito das instituições financeiras. Então, os emissores de títulos que fazem parte do FGC são os bancos e as financeiras, tá? Sociedades de crédito, financiamento e investimentos. Portanto, só os títulos dessas empresas que terão cobertura do FGC. Então, CDB, LCI, LCA, conta corrente, conta poupança, letra de câmbio, tudo isso tem cobertura do FGC. Securitizadora não faz parte disso, por isso o título que ela emite não tem cobertura do FGC, tá bom, Pierre? Depois tem a pergunta do Kaique Mariano, ele pergunta assim, ó, o que acha das criptos e das blockchain? Oferecem algum risco aos bancos? Bom, para você que me acompanha aqui mais tempo, sabe que eu sou um entusiasta de criptomoeda, eu invisto a minha grana em criptomoedas desde 2017, então eu transito bem nesse mercado, então eu gosto bastante, eu vejo que é um futuro inevitável, não dá pra gente dizer que as criptomoedas não vão avançar cada vez mais, aliás, diga-se de passagem, quando eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin tá batendo uma nova máxima histórica, inclusive. Então, o que eu acho é que isso vai avançar muito. Agora, se isso ameaça os bancos, sinceramente, eu não vejo uma ameaça neste momento. A longo prazo, pode ser que sim. Mas, o que acontece é que os grandes bancos, não só do Brasil, mas do mundo, eles têm muito caixa e podem se antecipar a isso. E começar a mudar ali o seu regime de receita, o seu regime de negociação. Não à toa, o Itaúzão, ele está investindo agora na construção de um marketplace, tá? Então, só para que você entenda que o fato da instituição financeira ter bala na agulha faz com que ela possa inovar em outras áreas para que ela possa se reinventar. E, além disso, essas instituições podem, na verdade, trazer mais segurança para esse mercado. Porque, veja bem, eu, Thiago, como disse, eu invisto em criptomoedas já tem um bom tempo, eu entendo bem, eu consigo resgatar, fazer a minha guarda e para mim tá tudo bem, tô bem confortável em relação a isso, mas não dá para você dizer que, por exemplo, hoje a maior parte dos brasileiros estaria confortável em ter a sua criptomoeda numa carteira digital, numa carteira física, né? Numa ledger da vida. Então, os bancos, ao utilizarem isso, eles conseguem, na verdade, diminuir os seus custos, ou seja, tem banco investindo muito na criação de blockchain, então é importante a gente olhar para isso. Tem banco no mundo afora já emitindo títulos registrados na blockchain da Ethereum. Então, o que eu quero dizer é que os bancos tradicionais, no curto prazo, nem no médio prazo, eu não os vejo ameaçados em relação às criptomoedas. Eu os vejo ainda usando toda essa tecnologia ao seu favor e trazendo mais... a palavra certa não é confiança, mas a palavra certa é menos desconfiança para os usuários. Acho que eu consegui acertar. O que eu quero dizer com isso?
Se eu chegar pra minha mãe e falar, ô mãe, coloca o seu dinheiro aqui num Bitcoin, ela não vai entender absolutamente nada. Mas se eu falar, olha, tem um fundo aqui que o Itaú ou o Bradesco está distribuindo aqui, que vale a pena você investir nesse fundo, é um fundo de criptomoeda, mas o banco investe. Então isso traz um pouco menos desconfiança pro mercado. Resumo, falei muito sobre evolução do Bitcoin e blockchain. As criptos vão evoluir bastante. Até lá, na minha visão, a gente vai ver muita coisa errada, muita fraude, muita pirâmide, muita moeda que está sendo lançada aí que não vale de nada, são as shitcoins. A gente vai ver muito isso. Até esse mercado amadurecer pra valer, eu acho que a gente vai ver muita coisa errada. Mas eu penso que é um caminho sem volta e que ele pode ameaçar o modelo de negócios atual dos bancos. Mas não os bancos em si, porque os bancos têm bala na agulha para se reinventar e surfar essa onda por mais tempo, tá bom? Talvez no longo prazo a gente não tenha mais bancos, mas no longo prazo eu digo aí 30, 40, 50 anos. Vamos lá, não sei se eu vou acertar isso. E a última pergunta tem da Brenda Kelly SF. Além de ter a CEA, como me inteirar mais do mercado para ser assessor? Pergunta ela. Brenda, primeiro a gente precisa separar as coisas aqui, tá? Porque é o seguinte, você tem a CEA e você pergunta sobre ser assessor. A gente tem que separar as coisas. A certificação CEA te habilita para trabalhar como consultor de valores mobiliários independentes. Ela não te habilita para trabalhar como assessor de investimentos. Para trabalhar como assessor de investimentos, você tem de ter a certificação da Ancord. Tiago, qual que é a diferença desses dois? É simples. Quando eu atuo como consultor de valores mobiliários independentes, eu tenho registro lá na CVM, que aliás, eu, Tiago, tenho esse registro na CVM, e aí eu vou atender o meu cliente e é o meu cliente que me remunera pelo meu serviço. É o meu cliente que remunera. Quando eu trabalho como assessor, quem me remunera é a instituição que eu estou representando, através ali dos rebates e tudo mais. Então, basicamente é isso, tá? São dois modelos de você atender um cliente investidor, são dois modelos diferentes, mas que no fundo, são semelhantes por esse processo de distribuição. O principal ponto é, o consultor é remunerado pelo próprio cliente diretamente e o assessor pela própria instituição. Esse é o ponto que diferencia isso, tá bem? E como que você faz para se inteirar do mercado? Estando conectado aqui com a T2, é claro, né? Mas olha só, eu já falei isso muitas vezes. Tem muito site de mercado, muita ferramenta poderosa aí de mercado financeiro. Eu, Thiago, gosto de usar muito o aplicativo da Investing. Tá? O aplicativo da Investing, na minha visão, ele é o mais completo que tem, porque você tem todas as informações do Brasil e do mundo. E mais do que isso, você consegue filtrar ali as coisas que você vai receber. E veja, isso não é uma publi, não é nada. Só tô falando porque eu de fato uso isso. Então eu diria muito isso, para você escolher uma fonte de informação que seja boa. Eu gosto da Investing porque ela é pontual, ela me notifica e eu consigo criar as regras que eu quero, tá? E mais do que isso, você vai ter que estar em constante aprendizado, em constante estudo. Esses livros que estão aqui atrás, eles não estão aqui atrás à toa, não. É porque eu, de fato, uso essas paradas, tá? Então, eu acho que esse é o grande caminho. E aí você vai, à medida que você vai adquirindo horas de voo, você vai se sentindo mais confortável, mais segura para falar de investimentos. E o único caminho é esse. É horas de voo, bastante estudo e consumir informação, que é uma informação fiel, ou seja, verdadeira, né, de uma fonte segura, e que também seja rápida para você não perder tempo e não ser pego desavisado aí, tá bom? Então é isso, assim que você vai se inteirando. E para você que está vendo esse vídeo até agora, deixa aqui o seu gostei, deixa aqui um comentário sobre coisas que você gostaria que eu dissesse no próximo vídeo, qual foi o seu maior aprendizado neste vídeo. E não esquece, segue a gente lá no Instagram, porque lá a gente interage de uma maneira mais rápida. Te vejo no Instagram e aqui no YouTube no próximo vídeo. Beijo, tchau!